E aí galera do canal, Suave Alexandre aqui, bora para mais um vídeo. Cara, tô aqui na academia do meu apartamento aqui, vim para um lugarzinho mais calmo para poder falar com vocês. O assunto é meio chato, tá, de falar, cada um tem uma opinião diferente, por isso que eu não quero que ninguém venha me criticar assim por ter uma opinião diferente. Eu tô falando a minha opinião, não tô falando por maldade, só que eu tô falando o que eu acho, o que eu penso. Tá? Cada um pensa de uma forma diferente, senão todo mundo pensava igual, todo mundo teria as coisas iguais. Cada um pensa diferente, cada um age de forma diferente. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto meio chatinho que acontece aqui na Austrália, que pra mim me incomoda, tá? Pra mim. Cara, falar principalmente, tem várias outras coisas, mas principalmente uma delas que eu acho chato, é você ir pra academia de brasileiro e ficarem cantando música em inglês ou às vezes fazendo predicação em inglês. Cara, eu penso assim, vamos lá, antes de vocês começarem a me criticar e falar mal de mim, eu penso assim, se você tá indo para uma igreja que só fala inglês, eles vão falar inglês, eles não vão ficar falando palavra em espanhol, português, italiano, francês, japonês, por mais que tenha multiculturas aqui na Austrália, se você vai numa igreja que fala-se inglês, você vai escutar a predicação em inglês, as músicas em inglês, eles vão pegar o microfone e vão cantar lá música em espanhol, música em português, em chinês, para agradar um monte de gente que tem aqui que fala essas línguas. Não vai, eles vão falar em inglês. Na igreja que eu vou, por exemplo, eles falam espanhol. Eu vou escutar espanhol, a predicação do pastor, eu vou escutar as músicas em espanhol, as pessoas do meu lado vão falar espanhol, entendeu? Tem algumas pessoas que se casam, por exemplo, com um australiano, alguém que só fala inglês, que vai lá, vamos supor, o marido da menina tal, vai lá, ele só fala inglês, ele não entende espanhol. O que eles fazem? Eles pegam o microfone, colocam na pessoa e um cara fica lá no cantinho, narrando que o pastor fala em espanhol para todos, só que apenas esse cara do microfone quietinho fala pro cara que tá com fone de ouvido em inglês para ele entender um pouco o que é. Mas na hora das músicas, em espanhol. Na hora de qualquer coisa, em espanhol. As crianças vão para a escolinha da igreja para aprender um pouco mais espanhol, porque eles já vão para a escola normal e aprendem muito mais inglês na escola. E então, quando eles vão para a igreja, os pais preferem que eles aprendam em espanhol. Se fosse para fazer só inglês, eles iam para a igreja que fala inglês. Então, nessa parte da igreja brasileira aqui, eu acho que eles pecam um pouco. Tem tanto louvor, tanta música em português, que daria para fazer muita coisa, para eles cantar, para eles fazer. Eu sei que eles cantam, eu sei que eles fazem isso, mas normalmente, que eu sempre vejo às vezes as pessoas postando, a maioria das vezes estão cantando música em inglês. Cara, é foda, porque eu penso assim, você tá o dia inteiro falando inglês com pessoas no trabalho, na escola, né? Chega um momento que você quer ouvir da sua língua. Se você quer escutar inglês, você vai na igreja que fala inglês. Você não vai na igreja que fala português. Você vai na igreja escutar música em inglês, vai em inglês, tá ligado? Aí os caras começam a cantar música em inglês numa igreja brasileira, tá ligado? Tipo, se a pessoa quer escutar as coisas em inglês, ela vai na igreja que fala inglês, ela vai escutar as músicas que falam inglês. Não português, às vezes a pessoa tá cansada de escutar inglês, ela quer ir na igreja para escutar a palavra em português, ela quer escutar aquela palavra do coração, que o português pro inglês, o português tem muito mais enfoque nas palavras do que o inglês. Então, tipo, as pessoas querem ir para a igreja, escutar a palavra, escutar as músicas em português. Tem tanto louvor bom em português que os caras ficam cantando em inglês, cara. O cara não sabe nem falar inglês, fica cantando a música em inglês. Eu fico puto, velho. Na moral, vocês preferem falar inglês? Problema de vocês, eu tô falando a minha opinião. Eu acho que isso seria melhor. Se você quer cantar inglês, vai para uma igreja que fala inglês. Se você quer escutar espanhol, vai numa igreja que fala espanhol e outra em português. Não fica mesclando, cara. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Por isso, quando um gringo, um americano, vai pro Brasil, se você não fala inglês, ele te taxa de burro na sua cara. Pô, você não aprendeu inglês? Como que eu venho num lugar turístico desse e não sabe falar inglês? Te taxa de burro. É a mesma coisa, casais. Casais, eu fico puto com casais que, em vez de ensinar um pro outro, reciprocidade, cada um falar um pro outro. Pô, minha mulher fala espanhol comigo, eu falo português com ela. Ela aprendeu português e eu aprendi espanhol. Ponto. Reciprocidade, tá ligado? Um aprender um pouco com o outro, entendeu? Não tem que, só porque ela fala espanhol, eu tenho que falar só espanhol com ela. Não!
Ela vai aprender português e eu vou aprender espanhol. Ela vai falar na língua dela, eu vou falar na minha língua. Tem gente, quantas pessoas que eu encontrei nessa vida, ou que é brasileiro, ou que é espanhol, ou que é francês, ou qualquer um, que só fala com a própria pessoa da língua que ela preferiu. Vamos supor, a pessoa só fala em inglês e a pessoa fala português. Em vez de um ajudar o outro, vou te ensinar português, você vai me ensinar melhor o seu inglês. Não, a pessoa que está aprendendo, o brasileiro que está aprendendo inglês, não quer ensinar outra pessoa a falar português e essa pessoa ensinar inglês. Tipo assim, sabe, mesclar, tá ligado? Falar um falar inglês, outro falar em português para entrar na cabeça de cada um pouquinho de cada um e melhorando. É a mesma coisa. Eu não falo tão bem espanhol, mas para mim, eu escuto, para mim parece português. Entendeu? Porque eu tive essa conexão. Minha mulher fala em espanhol comigo, eu falo português com ela. Ela pode escutar qualquer um brasileiro falando até gíria, que ela vai saber o que estão falando. Entendeu? Ela não vai ter a mesma tonalidade de voz de falar de um brasileiro, porque ela fala em espanhol comigo, ela não fala em português comigo. E eu não falo em espanhol com ela, eu falo em português. Então, mas a gente entende completamente um outro. Então, eu fico muito puto com as pessoas que não têm essa reciprocidade com o seu esposo, com a sua esposa, de cada um aprender a língua do outro, que é só inglês, ou que é só espanhol, ou que é só português. Na verdade, só português eu também nunca ouvi, tá ligado? Eu já vi muitas pessoas brasileiras que aprenderam a língua espanhola por causa da namorada e só falam espanhol, mas não falam português. Tá ligado? Eu acho isso muito desnecessário, eu fico puto com isso. Entendeu? Eu tô aqui com um brasileiro que só fica colocando a legendinha em inglês para agradar 2, 3 amigos que falam inglês. Você vai ver na publicação lá, o cara coloca uma foto. Viajei pra Tailândia, pra Bali, não sei pra onde. Coloca lá em inglês, lá, a legenda. Aí depois sabe quem vai comentar? Brasileiro. Quantas pessoas em inglês comentou o perfil do cara? Quantas? Eu posso trazer prova, eu posso trazer. O cara lá coloca todas as legendas. Ou é no Store, ou é no Feed, ou é no raio que o parta. Ele coloca tudo em inglês. Sabe quem comenta? Brasileiro, que comenta na foto do cara, em português. Ninguém comenta em inglês. Mas o cara, por se achar, porque eu casei com uma pessoa que só fala inglês, porque eu casei, porque eu tenho uns amigos, 1, 2, 3, 4 amigos que falam inglês, ou mais, independente, o cara só vai colocar em inglês. Não, cara, coloca em português. Tá ligado? Quantas pessoas eu tenho no meu trabalho que me perguntam, Alexandre, o que você colocou? Eu vou lá e respondo pra pessoa em inglês. Mas eu coloco a minha legenda em português. Se ela quiser aprender, ou ela pergunta pra mim, ou ela aprende português. Da mesma forma que eu fui capaz de aprender o inglês, a pessoa também é capaz de aprender o português. Se é seu amigo, se é seu companheiro, ela não vai falar que não. Ou ele não vai falar que não. Vai aprender, cada um vai aprender no seu tempo. Entendeu? Só que não adianta nada sua mulher falar espanhol e ela não querer aprender português. Que isso, cara? Que é isso? Tem que ter a conexão, tá ligado? Falar um com o outro, entendeu? Você aprender um pouco de um, ela aprender um pouco de você, tá ligado? Que nem uma pessoa que fala inglês. Fale com ela em português. Você que fala espanhol e o seu parente, o seu familiar fale inglês, troca essa conexão, começa a falar em espanhol com a pessoa e a pessoa fala inglês com você. Você captar mais o inglês e ela captar mais o espanhol. Quando você for fazer uma viagem, mostrar a sua família, a pessoa sabe, você não precisa ficar traduzindo. Aí a pessoa casa com uma pessoa que só fala inglês, aí leva pro Brasil, nunca ensinou nada ela em português, tá ligado? A pessoa não sabe nada, vai viajar pro Brasil para mostrar a família, chega lá e tem que ficar traduzindo tudo, porque a pessoa, em vez de ensinar o português para ela, fica só falando inglês, os dois. Por isso que ninguém quer aprender português, tá ligado? Por isso que quando vão no Brasil, chamam de burro. Você, aí no Brasil, que não sabe falar inglês. Perde muitas oportunidades porque não sabe falar inglês. Mas quando você vem para fora, em vez de você tratar da mesma forma, não, você puxa o saco, lambe a bola de todo mundo que fala inglês. Tá errado. Na minha opinião, se você acha diferente ou não sei o que, problema de vocês. Eu acho que tem que ter a reciprocidade. Um aprender um pouco do outro, não aprender um só de um ou só o do outro. Não tá certo isso, tá ligado? É a mesma coisa de você na igreja, da igreja brasileiros, de brasileiro, português, e o cara quer falar inglês, cantar música em inglês. Eu fico indignado com isso. Tá escrito lá na... Já tô me soltando já.
Já vai lá no grupo de brasileiros em Perth. Tá escrito a desgrama da palavra, vamos falar palavrão. Tá escrito lá a desgrama da palavra, brasileiros. Se você não é brasileiro, se você fala espanhol, inglês, francês, não importa, você tá no grupo de brasileiros. Você não coloca ou em francês, ou em inglês, ou espanhol. Você vai, traduza o que você quer colocar e coloque em inglês, em português. Não coloca em inglês, não coloca em francês, não coloca em italiano, não coloca em espanhol, nada, em português. Se é brasileiros em Perth, coloca a desgrama da pergunta do que você quer em português, cara. Tá ligado? Eu fico chocado com as pessoas que vão lá e começam a querer escrever em inglês que tá num grupo de brasileiro. Coloca, por que você não coloca na moral, velho? Tirei esse peso de mim que eu tava querendo falar há muito tempo. Pessoas que colocam legendinha, colocam coisa no story em inglês. Você vai na igreja, quer escutar a palavra em português, começa a cantar música em inglês. Você que tem um marido, uma esposa, um namorado, uma amante, não sei, você fala português, a pessoa fala espanhol, você só quer falar só espanhol ou só o português, ou uma pessoa que você conhece, que só quer falar, que só sabe falar inglês e você sabe falar português, você só vai falar inglês com ela e você não ensina o português. Tá errado! Tá errado. Tem momentos para se falar inglês, tem momentos para se falar português, ou espanhol, francês, o que for, tá ligado? Tem que ter a reciprocidade. Se você tá num ambiente que todo mundo fale português e você não fale português, vá aprender. Da mesma forma que eu vou num ambiente que todo mundo fala inglês e eu não falo bem inglês, eu tenho que falar inglês com eles. Porque eles estão pouco se fudendo que eu não sei falar inglês. Eu tenho que aprender porque eu estou no ambiente dos caras que falam inglês e eu vou ter que falar inglês. Não eles vão ter que ficar traduzindo para mim, porque eles não sabem. Porque brasileiro aqui são tudo um baba-ovo, a maioria, que ficam falando em inglês a todo momento, em vez de ensinar o próprio parceiro ou o próprio amigo a falar português. Dá mais enfoque para nossa língua. Por isso que brasileiro é tudo baba-ovo aqui. Tá ligado? Brasileiro que fica escrevendo legendinha em inglês, eu não curto. Pode ser meu amigo, pode ser meu conhecido, eu não curto. Você pode perceber, eu não curto. Eu não curto, porque isso mostra o quanto o cara pensa sobre o Brasil, sobre a própria língua. Se o cara não desmerece a própria língua, quem sou eu pra dar valor pra esse cara? Tá ligado? Então, depois que eu vim pra fora, eu comecei a perceber isso. Eu sei que eu vou ter um monte de hate, eu vou ter um monte de gente que vai reclamar. Eu quero que se lasque. Eu tô falando a minha opinião. Se você tem a sua opinião, você pega seu celular, você abra seu canal e faça seu vídeo falando sobre isso. Tá ligado? Eu não tô falando mal de ninguém. Eu tô falando a minha opinião, que eu acho que as pessoas fazem. Que as pessoas têm que ter mais reciprocidade com os outros. Tá ligado? Se eu tô num ambiente inglês, é inglês. Se eu tô num ambiente em português, espanhol, italiano. Cada um vai nisso. Mas o brasileiro é o pior de todos, porque é um baba-ovo desgramado, entendeu? Para não falar outra palavra. É um baba-ovo que... Ai, vou cantar musiquinha em inglês. Ai, eu perdi a paciência aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês me chamam no Instagram lá para conversar comigo. E é isso, tá bom? É nóis, valeu, fui!